Josué 24, versículo 14 a seguir, pode ficar sentado mesmo, acompanha na sua Bíblia aí, e diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou, e por todo o caminho em que andamos entre o povo e pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, moradores dessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Meus irmãos, quando eu disse para vocês que eu preparava outra palavra, e a palavra que eu estava preparando era a respeito de Jacó. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos homens e mulheres que foram chamados por Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o profeta Jeremias, Deus disse assim para o profeta Jeremias: eu te escolhi, eu te chamei, ainda antes que você estivesse lá no ventre da sua mãe. A palavra ali no original está dizendo assim: Jeremias, quando você era apenas aquela manchinha de sangue, ou seja, antes das 12 semanas, eu já tinha te escolhido e as nações eu já tinha te dado por profeta. Quando Deus chama, por exemplo, outros homens, Deus vai mostrando o porquê que chamou. Deus, quando Ele manda Ananias evangelizar Paulo lá na rua chamada direita, Deus fala assim para Ananias: Ananias, vai lá, porque ele me é útil para a obra que eu vou fazer com os gentios. Deus mostra o porquê. No caso de Jacó, a palavra que eu estava preparando hoje à tarde, Deus, quando Rebeca ela está grávida, ela sente dores, ela vai orar ao Senhor perguntando o porquê das dores. E aí Deus fala para ela assim: é porque na sua barriga, é porque no seu ventre tem dois povos, tem duas multidões, e eles já estão brigando aí dentro. Porém, o menor servirá ao maior. Ou seja, Jacó, ele não fez nada para chamar a atenção de Deus. Isso, o menor servirá ao maior. O maior servirá ao menor, perdão. Então, o menor seria o líder, seria o chefe. E o que Jacó fez para merecer isso? Nada. Deus apenas escolheu. No caso de Josué, a Bíblia não diz que Deus chamou Josué antes dele nascer. A Bíblia não diz que Deus escolheu Josué ainda no ventre da mãe dele. Interessante, meus irmãos, que quando Moisés morreu, Moisés ele já tinha filhos. Moisés era pai de Gerson, Moisés era pai de Coate, Moisés era pai também de Eliézer. Haviam 3 filhos, 3 linhagens sacerdotais, mas Deus não escolheu os filhos de Moisés. E eu sou inculcado com essas coisas, e eu fui procurar o porquê que Deus escolheu a Josué. E algumas passagens me vieram na cabeça. A Bíblia fala que quando Moisés subia ao monte, Josué subia até o comecinho da subida do monte e ficava ali aguardando o seu servo Moisés. Detalhe, a Bíblia nos leva a entender que durante os 40 dias que Moisés passava no topo do monte, Josué também passava ali esperando o seu Senhor, esperando o seu mestre, esperando o seu líder. Agora, Moisés lá no topo do monte, ele não comia, ele não bebia, ele não fazia suas necessidades. Eu não sei como que Josué fazia, mas ele ficava 40 dias ali esperando o seu Senhor. Aí a Bíblia fala também
que quando Moisés ele vinha para o tabernáculo e voltava para sua casa, o texto diz assim: porém, o moço Josué continuava na casa do Senhor. Talvez você não entendeu, mas eu vou te explicar aqui. Josué, ele servia ao seu líder, porque ele ficava no pé do monte esperando o seu líder. Mas quando o líder ia para casa, ele continuava no templo servindo ao Senhor. Josué entendeu, pastor, que não adianta servir somente ao líder, porque isso é bajulação. Mas não adianta dizer que serve a Deus sem servir ao líder, porque isto é rebelião. Josué entendeu que ele servir a Deus sem servir ao líder não valia a pena. Ele também entendeu que servir ao líder sem ter um relacionamento com Deus também não valia a pena. Só que aí tem uma outra passagem ainda, que a Bíblia diz que Josué, quando Moisés morre, ele está parado, sem saber o que vai fazer, até que os anjos aparecem para ele. Mas antes ainda, quando Moisés, ele agora chama 12 espias para espiar a terra, Josué e Calebe eram 2 desses espias. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção comigo, porque sempre eu vou dizer assim: o texto diz, o texto fala, porque eu não estou aqui para falar dos meus sofismas, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E o texto fala nesse texto específico, pastor, que Deus falou assim: Moisés, chama 12 príncipes, de dentro das 12 casas de Israel, 12 tribos de Israel, chama 12 príncipes, chama 12 líderes, e envia eles até a terra que eu já vos dei, para que eles possam analisar a terra que eu já vos dei. O texto não está dizendo: envia 12 espias para analisar se vocês podem ou não vencer. Eu já dei, eu só quero que vocês contemplem o que eu já vos dei. O desejo de Deus, eu tenho certeza, era que quando os 12 espias voltassem da terra, irmãos, já viu quando você compra o seu primeiro carro? O cara que ganhou do pai não sabe o que eu estou falando, mas é gente que trabalhou a vida inteira para conquistar. Eu já vi casos da pessoa que dormiu dentro do carro, pastor. O jovem que com muita luta conquistou a sua primeira moto, ele levou para dentro do quarto para dormir dentro do quarto com ele. Quando a gente compra a nossa primeira casa, irmão, só Deus para explicar, parece que a gente está andando na nuvem. Aleluia. Quando o jovem consegue namorar com uma moça bonita, parece que o camarada está flutuando. Já viu aqueles desenhos lá, que a hora que o gatinho sente o cheiro da comida, ele sai voando assim, flutuando? É daquele jeito. Deus queria que os 12 espias voltassem daquela maneira. Meus irmãos, a terra é tão boa que gigante tem que carregar os frutos. Tudo que dá lá nasce. Irmão, lá só não tem piqui e jabuticaba, mas o resto. Mas ao invés de olhar para os frutos, eles olharam para os gigantes. Visão errada, foco errado. Porém, Josué, que servia ao líder, que servia ao Senhor, que não se afastava do monte, que não se afastava do templo, ele tinha a visão que Deus já havia dado para ele. E quando aquele povo tenta dissuadir os seus irmãos de não entrarem na terra, Josué rasga suas vestes e fala: gente, vocês estão ficando doidos. A terra é boa, a terra é do jeito que Deus prometeu, só falta a gente entrar, só falta a gente conquistar. O que vocês estão fazendo? Mas 10 homens fizeram quase 2 milhões de pessoas naquela época não conquistarem as promessas de Deus. Cuidado, irmãos, a quem vocês estão ouvindo. Cuidado às palavras que vocês estão ouvindo. Tem profeta que só profetiza desgraça.
Tem homem que quando abre a sua boca é só para falar sobre maldição. Toma cuidado com quem você está ouvindo, porque a palavra de Deus para nós, meu irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. O mundo não vai melhorar. Me desculpe o que eu vou dizer. Pode o Lula ganhar, pode o Bolsonaro ganhar, pode o Aécio ganhar, pode a Dilma ganhar. O mundo não vai melhorar. O mundo é daqui para pior. Mas nós que estamos em Cristo seremos guardados e resguardados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, Moisés morre. E aí Deus, irmãos, eu fico fascinado com as palavras de Deus. Josué capítulo de número 1. Deus aparece para Josué e fala assim: Josué, o meu servo, quem? O meu servo, o meu servo, o meu servo Moisés. Deus não falou o profeta Moisés, o líder Moisés, o legislador Moisés, aquele que vos tirou da terra. Não. Deus disse: o meu servo Moisés é morto. Deus está dizendo para Josué assim: olha, a característica do próximo líder de Israel não é ser legislador, não é falar bem, não é operar milagres. A característica daquele que vai liderar Israel é ser um servo do Senhor. Certa vez uma pessoa me disse assim: mas missionário, eu nasci para ser líder. E eu falei: eu não estou escutando uma coisa dessa não. Porque Jesus, ele falou assim: olha, eu estou na terra para fazer a vontade do meu Pai. Mas e depois? Eu vou continuar cumprindo a vontade do meu Pai. Jesus, o maior líder da humanidade, ele disse: eu sou servo de vocês. Deus, ele não está nem aí com as suas qualidades. Deus, ele não está nem aí com os seus dons. Deus, ele não está nem aí com os seus talentos, se você não aprender a ser servo dele primeiro. Deus não precisa de mais pastor. Deus não precisa de mais pregador. Deus não precisa de mais missionário. Deus não precisa de mais cantor. Deus precisa de servos e servas do Senhor. O problema é que os servos estão morrendo. O problema é que aqueles que têm a visão de servir estão morrendo. Hoje em dia, os coaches tomaram conta das igrejas. Você vai vencer, você pode tudo, você é melhor do que tudo. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: eu ainda procuro servos e servas que queiram me servir. Eu ainda procuro homens e mulheres que queiram servir ao santo ministério. Irmãos, pregar com o microfone na mão é apenas uma parte do ministério. Cantar aqui onde todo mundo te vê é apenas uma parte do ministério. O ministério maior é aquilo que nós fazemos quando estamos fora da igreja, é aquilo que fazemos quando estamos na rua, é aquilo que fazemos quando estamos dentro de casa, é aquilo que fazemos na faculdade, na escola. O nosso maior ministério não começa aqui. O nosso, irmãos, nosso pastor presidente, pastor Francisco Nascimento, você acha que se ele não pregasse aqui, tiraria a autoridade ministerial daquele homem? Você acha que o ministério do nosso chamado de Deus para a sua vida? E ele agora começa o seu ministério. Josué reúne as 12 tribos de Israel. Josué chama aqueles quase 2 milhões de pessoas e passa as palavras do Senhor para elas e fala assim: meus irmãos, Moisés, o nosso líder, morreu, mas nós precisamos avançar. Moisés, o nosso legislador, morreu, mas nós precisamos avançar. Moisés já está com o Senhor, está dormindo no Senhor. Ele cumpriu o ministério dele, mas nós precisamos agora cumprir o nosso ministério. Meus irmãos, você não pode parar. Você não pode desistir porque algum familiar, porque um parente, porque alguém que você se espelhava morreu, não. O seu ministério ainda vai continuar enquanto você estiver aqui na terra. Missionário, eu cantava, eu não canto mais.
Eu pregava, eu não prego mais. Eu evangelizava, eu não evangelizo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. E se você não blasfemou contra o Espírito Santo, Deus ainda tem uma nova oportunidade para você. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você estiver vivo, Deus vai dizer: eu tenho chamada, eu tenho ministério, eu tenho promessa. Agora ouça e cumpra este chamado. Aleluia. Josué se levanta, chama o povo e fala: nós vamos conquistar essa terra. Aí eu fico imaginando o povo assim: é mesmo, Josué? Moisés, que era Moisés, não conseguiu, mas você vai conseguir. Vou. Qual que é o primeiro sinal que Deus vai nos dar que Deus é contigo? Vamos rodear Jericó. Não, peraí. Você está dizendo que Deus mandou a gente andar ao redor de uma cidade? É. Deus mandou a gente andar ao redor de uma cidade. Tá bom, Josué. Vamos andar ao redor dessa cidade para ver o que Deus faz. Só que para chegar na cidade, eles tiveram que passar o rio. Para passar o rio, Deus teve que secar o rio. Deus estava mostrando para o povo assim: Josué é servo, mas Josué também é líder. Josué é servo, mas Josué também está na condição de líder de vocês. Os mesmos milagres que eu fazia na vida do líder Moisés, eu vou fazer na vida do líder Josué, porque Josué resolveu ouvir a minha voz. Quer experimentar milagres da parte do Senhor? Quer experimentar milagres da parte de Deus? Quer viver milagres da parte de Deus? Seja você então um servo fiel, porque Deus pode fazer na sua vida também. Às vezes nós imaginamos que o milagre é somente para o pastor. O milagre é somente para quem serve no ministério. Não, irmãos. Milagre é para quem acredita. Milagre é para quem crê. Milagre é para quem busca. Milagre é para quem tem fé. Eles conquistam Jericó e conquistam as demais cidades. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? E talvez você nunca percebeu isso também? Lá pela terceira, quarta vez que eu tinha lido a Bíblia, não tinha percebido essa coisa não. Porque o texto diz assim: e a tribo de Dan conquistou a terra tal, e a tribo de Ruben conquistou a terra tal, e a tribo de Naftali conquistou tal parte da terra. Só que você esquece que aquela terra tinha gigante. O texto ele está resumindo ali, mas eles tiveram que guerrear, eles tiveram que lutar, eles tiveram que pegar a espada, eles tiveram que expulsar os inimigos deles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: a promessa de Deus não vai vir de mão beijada não. O milagre de Deus não vai vir de mão beijada não. Eis que eu te digo que vou abrir uma porta. Aí você cruza o braço. Deus, estou esperando a porta aberta. Deus, estou esperando um milagre. Eu vou abrir a porta de emprego. Amanhã o camarada acorda meio-dia. Não. Eles tiveram que lutar, pastora. Eles tiveram que guerrear. Eles tiveram que pegar a espada, que matar os inimigos, que expulsar outros inimigos. E detalhe, eles foram enganados pelos gibeonitas. Por causa do pecado de Acã, teve uma batalha que eles perderam. Sabe o que isso nos mostra? É que mesmo servindo a Deus, nem sempre nós vamos vencer todas as batalhas. De vez em quando a gente perde. De vez em quando a gente peca. De vez em quando a gente erra. De vez em quando a gente foge do alvo. Aliás, a palavra pecar significa isso, não é? Errar o alvo. Eu estou tentando acertar. Eu estou tentando santificar. Mas eu ainda sou carne. Pastor, um dia desse eu estava pensando assim: ia ser tão bom se fosse assim, ó. Você aceita Jesus,
Você vira crente, você começa a servir a Deus, começa a servir ao pastor, à igreja, você é consagrado auxiliar, e junto com aquela consagração, vem uma graça especial que você não peca um pouquinho. Eu estava pensando nisso. Você é consagrado diácono, você consegue mais uma unção para pecar um pouquinho menos. Presbítero, evangelista, você é pastor, você não peca mais. Eu estava pensando nisso, isso é tão bom. Só quem sabe o que o Espírito ministrou em mim? Já tem pastor que falta matar a crente quando vai confessar, e pecando. Imagina se esse pastor não pecasse. O pecado está dizendo assim, ó, todo mundo aqui é humano, e todo mundo precisa da graça de Deus. Você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela graça de Deus. Tiago vai dizer que o salvo tem obras, sim, tem, mas a salvação é pela graça, para que ninguém se glorie. E eles vão conquistando. Irmãos, vou dizer de novo, não foi só abrir a porta da cidade e entrar e postar foto no Instagram com a chave lá da cidade. Não. Teve luta. Teve guerra. É aquele negócio, né, irmão? Quem vê close não vê corre. Não é isso que o pessoal fala hoje em dia? Eu não gosto muito de postar as coisas. Irmãos, eu vejo o pastor Francisco, quando ele troca de carro, ele posta no Instagram lá, e eu falo assim, eu queria ter essa coragem. Porque eu gosto de postar as coisas. Mas eu falo assim, meu Deus, o que já deve ter de crente de olho gordo, com inveja, meu pastor tem que ser um de oração demais para quebrar essas coisas. Meu Deus do céu. Você posta uma foto de uma vitória que Deus te deu porque você está alegre, e alguém já fala, está se amostrando lá, ó. Mas ninguém viu a luta, irmão. Ninguém viu as madrugadas. Ninguém viu as pedradas. Ninguém viu você chorando, você clamando, você buscando. E eles agora conquistaram a terra. E quando eles conquistaram a terra, irmãos, pensa comigo. Josué reúne o povo e fala assim, nós vamos conquistar a terra. E de fato eles conquistaram a terra. O sermão de Moisés inicial, de Josué inicial, não foi um sermão de alerta, foi um sermão de ânimo. Josué falou, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, porque o Deus que estava com Moisés apareceu para mim e falou que nós vamos. E eles foram. E eles conquistaram. E no capítulo de número 23, um capítulo antes do capítulo que nós lemos agora, eles já haviam conquistado toda a terra. Os inimigos já haviam sido expulsos da terra. Agora era só curtir a vitória. Agora era só desfrutar das bênçãos que Deus havia dado. Só que aí Josué fala assim, não. Vamos reunir todo mundo aqui. Vamos juntar todo mundo aqui. E aí Josué faz uma assembleia com o povo, uma assembleia solene. E ao invés de festejar, e ao invés de comemorar, e ao invés de cantar, ao invés de louvar, ele pega o livro de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, as leis. E ele começa a citar as leis para o povo. Dizendo assim, se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, ele vai falando as bênçãos, os milagres, as vitórias. Para quem? Para quem ouve e obedece a voz de Deus. Mas se vocês deixarem de ouvir a voz desse Deus, vai ter também recompensa maligna, vai ter colheita maligna se vocês não obedecerem à voz de Deus. Vai ter consequência por não ouvir a voz de Deus, porque não tem como você plantar batata e querer colher morango, irmão. Não tem como. O povo ouve as instruções.
O povo ouve a lei sendo ministrada aos seus corações. E para encerrar no capítulo 24, Josué fala assim: agora que vocês ouviram, vocês têm que tomar uma decisão. Se vocês querem servir aos deuses que estavam antes do Eufrates, os deuses a quem os vossos pais serviram, se vocês querem servir aos deuses dessa terra, ou se vocês querem servir ao nosso Deus, que até então era conhecido como El Shaddai, o Todo-Poderoso. A decisão é de vocês. Pastor, aí eu fiquei pensando assim, lendo esse texto. Josué fala: escolham hoje a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué podia falar assim: olha, a partir de hoje todos nós serviremos ao Senhor. Por que ele não fez isso? Ele era o líder, ele representava o povo. Só que, irmãos, o líder Josué ou o líder pastor Francisco não pode escolher por você. O líder pastor Francisco te conduziu até aqui, até o lugar. Irmãos, quantas vitórias que você já conquistou aqui na Assembleia de Deus Filadélfia, Ministério de Nova Alexandria? Quantas bênçãos que você já conquistou saindo aqui desse altar? Quantos milagres, quantas vitórias? Mas mesmo assim, o pastor Francisco não pode dizer: nós vamos servir ao Senhor. Não pode. Porque a decisão é sua. Porque servir a Deus, olha o que eu disse no começo, Deus não estava procurando um novo líder para Israel, Deus estava procurando um servo que conduzisse Israel no caminho da vitória. E agora a proposta de Josué é: vocês escolham a quem vocês querem servir. Está com vocês. O meu exemplo de líder eu já dei. Vocês conhecem a minha história. Vocês lembram quando eu era moço, quando eu era jovem, as decisões que eu tomei. Mas agora é com vocês. Quantas pessoas que cresceram nessa igreja e não estão aqui mais, estão infelizmente perdidas lá no mundo, porque a decisão é de cada um. Só que aí, eu também pensei assim, eu pensando, lendo a Bíblia e pensando. Josué falou assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Josué tinha autoridade de obrigar o filho, a filha, o neto, a neta a servir ao Senhor? Não tinha, pastor. Só que o líder Josué, o pastor Josué, não pode te influenciar, não pode te obrigar. Você vai se você quiser ou não. Mas o Josué pai, ele tinha convicção que os seus filhos andavam e caminhavam com ele 24 horas por dia. Josué tinha convicção de que o seu exemplo estava sendo seguido pelo filho, pelo neto, pelo bisneto, pelas esposas e pelos filhos. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Eu, evangelista Augusto, não posso falar nada por você. Não posso decidir por você. Mas lá na minha casa eu tenho que ter essa convicção de que o meu filho é salvo ou não. Como? Sendo exemplo. Ensinando. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu congregava numa igreja, num certo lugar, não sei na onde. E aí, as criancinhas lá tinham que ler, não lembro se era 1 João ou 2 João, era um livro bem pequeno, para uma competição que ia ter lá na escola dominical. E aí o filho de um evangelista não leu. Aí a tia falou assim: poxa, mas tão pequeno, por que você não leu? Não, tia, não sei. Não, mas seu pai é obreiro, por que você não pediu ajuda para o seu pai? Não, tia, meu pai, eu não vejo ele lendo Bíblia, não. Irmãos, que vergonha. Que vergonha. E essa notícia espalhou, porque esse tipo de coisa, irmão. O povo não fala que notícia ruim ainda mais que não sei o quê? Irmãos, a minha casa
tem que ser o meu maior ministério, tem que ser a minha prioridade. Eu concordo demais com o nosso pastor quando ele fala assim, ó, primeiro Deus, depois família, depois igreja. E discordo demais com quem prega primeiro Deus, segundo igreja e depois família. Não, senhor. É por isso que a gente vai lá no presídio lá, e chega lá na cela, é o Josué, é o Caleb, é o Moisés, é o Arão, é o João, é o Paulo, é o Pedro. Porque muitas vezes nós nos preocupamos em evangelizar, em pregar, em ganhar o povo que está lá fora, em fazer uma visita. Irmãos, escuta o que eu vou dizer para você aqui, ó. E não se assuste. Tem gente tão ocupada com a obra de Deus, que não tem tempo para Deus. Você não consegue entender o que eu estou dizendo, não, mas eu vou te explicar. Levanta cedo, vai fazer uma visita no hospital. Sai do hospital, vai fazer a visita na casa da irmã Joaquina. Está na casa da irmã Joaquina, alguém já liga porque tem que expulsar um demônio, vai expulsar o demônio. Sai de lá, tem que fazer alguma coisa administrativa da igreja, vai fazer uma coisa administrativa da igreja. Quando é feijão, é 11 horas da noite. Não teve tempo de falar com Deus, não teve tempo de orar, não teve tempo, ou seja, estava ocupado com a obra de Deus e não teve tempo para Deus. E muita gente está ocupado fazendo a obra de Deus, mas não tem tempo para passar um tempo com a sua família. Tem um pastor que ele fala assim, ó, se precisar faltar o culto para passar um dia com a sua família, falta. Eu digo diferente, irmão, vem para o culto no dia do culto, mas na segunda, na quarta, na sexta, passa um tempo com a sua família. Desenvolver um tempo com a família. Certa vez, um conhecido meu, que eu conheci em algum lugar, num certo tempo, não sei na onde, disse para mim, pastor, irmãos, eu não estou inventando diante de Deus, ele não gostava de conversar com a esposa, porque a esposa não falava de futebol. Nós temos que ter prazer em estar. Irmãos, sabe uma coisa que não entra na minha cabeça? Domingo, às vezes, você vai almoçar num restaurante, ou vai almoçar lá na casa da sogra, do sogro, e aí 3 horas da tarde, na hora que você está voltando, você passa na frente de um boteco, está aquele monte de homem sem camisa, jogando truque, bebendo cerveja. Eu falo assim, meu Deus, mas que família desgraçada. O cara prefere estar no boteco 3 horas da tarde do que estar em casa com a família. Prazer em estar com a família. Prazer em estar no lar. Irmãos, um colega meu, cheguei para trabalhar e falou assim, Augusto, eu vejo você postando vídeo com seu filho, foto com seu filho. Cara, eu não tenho esse prazer. Minha folga, eu quero estar no boteco, eu quero estar bebendo com os meninos. A hora que meus filhos falam de brincar comigo, eu não dou conta. Não dou. Irmãos, que família miserável. E aí o camarada virou para mim e falou assim, cara, eu não sou feliz. Se você me desse esse revólver que você está... Eu trabalho armado. Se você me desse esse revólver que você está na cintura aí, agora eu tinha coragem de dar um tiro na minha cabeça. Falou. Aí eu falei assim, mas, meu amigo, a culpa não é da tua esposa, não é dos teus filhos, é você que está procurando a felicidade no lugar errado. Se alguém perguntasse para mim assim, Augusto, qual que é seu hobby? Irmãos, eu trabalho, faço faculdade, minha esposa trabalha em 2 serviços, meu filho estuda, faz fisioterapia. A rotina do meu filho, tadinho, parece de um adulto. Qual que é o seu hobby, missionário? O dia que coincide de estar eu, a minha esposa e meu filho sentado no sofá assistindo alguma coisa. Nós 3 juntos. Às vezes, eu entendo, quem sabe aí, pastor Wagner, Deus não toca no coração de alguém que é agora aqui para pagar um final de semana para o senhor e para a pastora Ana Mércia. Só vocês 2 lá em Caldas Novas. Né? Aí essa é a questão. Mas aí, onde eu quero chegar, irmãos, eu conheço casais, eu estava conversando com a minha esposa agorinha. Eu conheço casal que, tipo assim, todo feriado que eles acham, pastor, joga os meninos para cima das avós, e vai para Caldas Novas sozinho, como se os meninos não tivessem naquela rotina junto com eles também. E eu entendo que o casal precisa de um tempo a sós. Mas, irmão, você vai para Caldas Novas, você vê um menino. Você vai num restaurante jantar sem seu filho, você vê um menino. E o que pai faz? Pai só lembra de menino, pai só lembra de filho. Como que a gente viaja sem filho? A família, irmãos.
Josué, ele disse assim: sobre vocês eu não posso decidir, mas a minha família vai servir ao Senhor. Porque Josué já sabia, pastora, na verdade, o relacionamento que ele tinha dentro de casa. A relação que ele tinha com seus filhos. Irmãos, quando Josué falou assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não disse eu, a véia e os meninos. Não, era ele, a esposa, filho, neto, neta. Josué já tinha lá quase 90 anos, irmãos. Era velho. E ele disse que toda a casa serviria ao Senhor. Por quê? Pela maneira que ele vivia. Irmão, se você servir ao Senhor... Ó, vou contar um negócio aqui para os irmãos, vocês não escandalizam não, por favor. Meu filho não pecou não. Mas eu falo para ele assim, ó, eu não estou escutando você dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. E ele fala assim, não papai, mas eu falo. Mas eu tenho que ouvir. Aí ele falou assim, mas o senhor quer que eu fale o xarabacaia também? A vontade foi de rir, mas eu não podia, irmão. Falei, menino, não blasfema. Você tem que orar e pedir para ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele falou para mim assim, mas eu quero sentar lá no altar com o senhor. Eu falei assim, não pode, meu filho, para subir no altar tem que ter terno. Então, de dia das crianças, o senhor me dá um terno? Dou um terno. Aí, não, meu filho, mas para subir no altar você tem que ser consagrado obreiro. Mas o senhor não é obreiro? Sou. Então, eu também sou um obreirinho, pastor, pai. Aí a pastora foi, pegou ele e colocou para sentar aqui comigo aqui no altar. Mas, irmãos, qual é o exemplo que nós damos para os nossos filhos? Agora eu vou dizer, irmão, você acha que eu sou um pai perfeito? Não sou, não. Tem hora que eu erro perto do meu filho. Irmãos, tem hora que o Juan Pablo faz... Eu tenho 31 anos de idade, mas eu lembro de coisas de quando eu tinha... Tem hora que o Juan Pablo faz umas coisas que eu falo assim, eu vou bater. Eu falo, meu Deus, mas eu estava fazendo isso esses dias. Como que eu vou brigar? Como que eu vou bater? Irmãos, talvez o ministério mais difícil de Josué não fosse liderar 2 milhões de pessoas, mas fosse liderar a sua família. Eu ouvi, irmãos, para encerrar, para não tomar o seu tempo, eu ouvi um pastor falando assim, e eu gostei demais daquela palavra dele e concordei. Meus irmãos, é melhor você entrar no céu com uma carteirinha de membro do que ir para o inferno com uma carteirinha de pastor. Se o ministério está tirando a sua paz, se o ministério está tirando a sua intimidade com Deus, entrega, mas não perde a salvação. Se o teu ministério está roubando o teu tempo da tua família, primeiro, você não entendeu o que é ministério. Estou errado, pastor Dário? Pastor Dário, irmão, para quem não sabe, foi pastor presidente aqui de grandes campos aí, lá da igreja aqui do Seta, né? Muito usado por Deus. E não adianta, meu querido. O seu primeiro ministério é a sua família. E eu quero te convidar a ficar de pé. Agora, irmãos, eu particularmente, né, tenho um irmão, 24 anos, que não é crente, pastor. E dá um trabalho para nós, irmão, que não é brincadeira. A minha vontade, pastor Ananias, é abrir a cabeça dele assim, ó, e enfiar assim, ó, evangelho, Bíblia, vira crente. Mas eu não posso. E ele fala para mim assim, bêbado, pastor, você é meu exemplo, meu irmão. E eu falo, mas não está valendo de nada sem vergonha. Mas eu falo tão bem de você para os outros, mas você não me respeita, rapaz, você não muda de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meus irmãos. Nós não podemos mudar ninguém, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que pode mudar tudo. E nesta campanha nós vamos apresentar as nossas famílias ao Senhor. E nós vamos crer que o Senhor vai transformar o que precisa ser transformado. Nós vamos acreditar que o Senhor vai mudar o que precisa ser mudado.
Nós vamos crer, nós vamos acreditar, porque, irmãos, a fé que habita em mim, ela é capaz de movimentar montes, a palavra de Deus diz isso. Aleluia, Deus. Nessa noite eu gostaria de fazer, pastor, o senhor me permite chamar os irmãos? Porque tem gente que fala assim, com a direção do pastor, mas nem olha para o pastor, né? Pediu o pastor que, irmãos, vamos vir todo mundo aqui na frente aqui, vamos apresentar as nossas famílias aqui no altar do Senhor. Aleluia. Se tem algum parente seu aqui nessa noite, fica do lado dele. Deixa a sogra um pouquinho afastada da nora, mas vem todo mundo junto. Qualquer coisa a gente separa aqui. Irmãos, se nós pudéssemos pontuar hoje a palavra, Josué ouviu o seu chamado, Josué decidiu servir ao Senhor, obedecer ao seu Senhor e ser exemplo dentro da sua casa. Fechou. Fechou. Os irmãos entenderam? Josué serviu ao Senhor, Josué foi exemplo dentro da sua casa, fechou o ministério, concluiu o ministério. Eu gostaria que você fechasse os olhos nessa hora, que eu não quero, irmãos, que você ore nesse primeiro momento, não ora pelo casamento, não ora pelo filho que já... Vamos lembrar dos familiares que ainda não são salvos. Vamos lembrar dos parentes que ainda não estão aqui, que ainda não conhecem ao Senhor. Deus, nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, os nossos familiares que ainda não são salvos, que ainda estão envolvidos com tantas coisas erradas, no alcoolismo, na prostituição, que estão envolvidos com bruxaria, quem sabe, Espírito Santo. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor, visita o meu pai, visita a minha mãe, visita o meu irmão, visita as minhas tias, visita os meus tios, visita a minha avó, meu avô. Visita para a glória do teu nome, ó Espírito Santo. Visita o familiar de cada irmão que está aqui nesta hora. Aquela avó, aquela tia, aquele tio, talvez aquele filho que está afastado. Senhor, eu te peço, alcança com as tuas misericórdias. Espírito Santo, vai visitando agora cada familiar que aqui está representado, ó Pai, com a tua salvação, com a tua libertação, com a sua transformação, Senhor. Eu quero repreender agora todo espírito maligno, todo espírito do mal, eu repreendo em nome de Jesus. Salva para a glória do teu nome, Deus. Eu também quero te pedir, Senhor, nos abençoa. Guarda os nossos casamentos, meu Deus, o diabo está furioso com a família. É mulher largando o marido largando a mulher, que coisa do cão, Senhor, guarda, meu Deus. Livra, Jesus. Se tem algum Vitão, Ricardão rondando lá em casa, eu repreendo em nome de Jesus, Satanás. Oh, Senhor, vai guardando as nossas famílias, vai guardando o nosso casamento, Espírito Santo. Vai guardando, meu Deus, os nossos filhos, vai livrando de todo mal, vai destruindo agora, Senhor, todo levante do inimigo para a glória do nome do Senhor Jesus. Aline e Adriana, eu nem sei se vocês estão pensando nisso, mas Deus me mostra uma criança aí já, e não é sua filha não, viu, Adriano? Estou falando desse matrimônio aí, ó. Deus está gerando filhos neste casamento para a glória do nome do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo, Ele está cuidando de nós. O inimigo pode se levantar, mas por 7 ele vai sair correndo destruído, porque Deus vai guardar as nossas famílias, Senhor. Guarda as nossas famílias, ó Espírito Santo. Guarda as nossas famílias, Senhor. Abagassuri andarai. Eu estou cuidando, mulher, diz o Senhor. Continua apresentando diante de mim o seu projeto, porque eu estou guardando, eu estou cuidando. Debaixo das asas do Onipotente
potente estará sempre guardado, diz o Senhor. Abaganassuri andarai. Espírito Santo, abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Deus, eu estou aqui na condição de servo nesta noite pedindo: guarda as nossas famílias para a glória do Teu nome. Guarda as nossas famílias, irmãos. Os deuses antigos, a bebida, a prostituição, o adultério que muitos de nós cometíamos antigamente, os deuses de agora, os deuses de aquém do Eufrates, esse negócio aí, irmãos, de homossexualismo, de todes, de elo, de não sei o que, irmãos, em nome de Jesus, decida hoje a quem você quer servir. Se você quer servir aos deuses antigos, ou se você quer servir aos deuses novos, da atualidade, ou se você quer servir a Deus. Porque nós somos diferentes de tudo e de todos. Nós somos separados pelo Senhor para a obra dele. Rabaganasu, Recantarabaragassuri andarai. O inimigo vai se levantar contra você. É lógico que vai, porque você é um projeto de Deus. Não é que Deus quer te usar para algo. Você é o próprio projeto de Deus. Rabaganassuri andarai. Gostaria que todos nós levantássemos as nossas mãos na posição de receber, para o alto, na posição de receber. Porque eu quero ministrar sobre a sua vida os cuidados do Senhor. Porque eu quero ministrar sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Porque eu quero ministrar sobre a sua vida que a tua família estará guardada pelo Senhor em nome de Jesus. Ainda com a mão para o alto, irmãos. Eu quero profetizar a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, sem medida sobre a sua vida. Pastor Dário, pastora Sandra, Deus tem visto a luta que vocês têm passado, mas Deus está dizendo assim: aguenta mais um pouquinho. Sabe como um funil, a luta foi tranquilo, foi apertando, está quase saindo o suco, mas espera mais um pouquinho que o milagre vai chegar. Agaço e decantará. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Irmãos, que o milagre do Senhor chegue. Sabe o sentimento que Deus coloca no meu coração? É tipo assim: gente, eu já dei a vitória, eu já dei o milagre. Só basta você acreditar, você conquistar. Porque eu já dei, eu já movi. O príncipe da Pérsia já foi derrotado, o céu de bronze já caiu. Rabagaço e decantarai. A vitória já está sobre você, meu irmão. Eu profetizo em nome de Jesus o seu milagre. Pastor Wagner, já vem cá, continue, meu irmão. Eu profetizo o seu milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Paulo, pastor Wagner, pastor Francisco. Deus abençoe todos em nome de Jesus.